Olá, é um prazer estar aqui participando desse Congresso Nacional de Coaching Educacional e de Carreira. E nós vamos hoje falar sobre a comunicação nossa de cada dia. Se você não assistiu um vídeo onde eu me apresentei, eu quero te dizer, meu nome é Karine Zanon, eu sou Master em PNL, sou Life Professional Coach, eu sou psicanalista, arteterapeuta, especialista em gestão da imagem e graduada em comunicação social. Hoje eu vim trazer um tema, a comunicação nossa de cada dia, para discutir o poder da comunicação estratégica. E o que seria isso, né? É a gente olhar a nossa comunicação de perto com cuidado e com carinho. Que a gente tem muito a crescer quando a gente tem esse cuidado conosco, né? E eu trouxe aqui para iniciar um gráfico, uma pizza aí que mostra que 30% da nossa comunicação ela é verbal. Somente 30%. 20% é intuação, expressão verbal, 10% aí do uso de palavras. Mas eu não vou me ater à parte da comunicação verbal. Eu quero falar para você sobre a comunicação não verbal. É essa comunicação que me interessa hoje nessa conversa, para que a gente de fato nos comunique se comunique com o mundo e nos comunique conosco de forma estratégica. A comunicação não verbal, ela compreende aí expressão facial, aparência, postura, o olhar, o toque, o gesto, enfim. E para dar seguimento, eu queria te convidar aí a você se observar. Antes da gente continuar aqui conversando, alguns segundos, se observa. Onde você está sentado agora assistindo essa palestra? Como você está sentado assistindo essa palestra? Como que está a postura do seu corpo? Tudo isso já está comunicando, já está gerando em você um pensamento sobre isso que está acontecendo agora, sobre as coisas que eu estou falando. Então eu gostaria só que você parasse e olhasse. Perna cruzada, tornozelos cruzados, braços cruzados, ou observando, atenta. Só isso. Só queria que você parasse esses segundinhos aí para observar como é que você está se portando. Porque nesse momento, eu e você, com a forma que a gente está sentado, com a forma que a gente está observando aqui o nosso entorno, a gente também está se comunicando. A pessoa que entrasse aqui agora nessa sala minha de escritório e me visse conversando aqui com você, ela observaria em mim uma comunicação não verbal, além da verbal aqui que nós estamos falando. É sobre isso que eu quero falar. Eu separei aqui um slide. Essa imagem, ela tem 4 posturas, né? 4 posições aí da mesma modelo. É muito fácil, e eu não tenho dúvida que cada um que observa essa imagem tem aí um julgamento a fazer sobre essa moça. Essa primeira foto está preocupada, pensativa. Na segunda foto está ali de repente antes de uma reunião acontecer. Na terceira foto me parece que ela já está meio sonhando, já está pensando boas coisas. E na quarta foto ela está ansiosa para apresentar alguma coisa ou para conversar com alguém, enfim. Eu não sei o que essa pessoa está fazendo, mas assim somos nós, todos os dias. A gente, o tempo inteiro, a gente está observando e julgando as ocasiões. Essas fotos que eu separei aqui, peguei inclusive as mesmas pessoas, porque são 2 fotos que estão aí, foram jogadas para o mundo inteiro, certamente numa reunião do G20, não sei. Esse Nicolas Sarkozy e a Angela Merkel, eles em 2 momentos diferentes. No primeiro momento tem ali uma alegria, um início de abraço, embora pareça aí que eles estão indo se beijar, é só um foco, né? Só foi a ótica aí que fez isso. Mas a segunda foto não. A segunda foto não me pareceu tão amistosa. A segunda foto tem uma expressão diferente no rosto dela,
No olhar dele tem uma expressão diferente, não esboçou aí alegria e ainda tem um dedo apontado aí. Nós não sabemos o que eles estão conversando e eu nem quis trazer o contexto da época dessa foto. Eu trouxe a foto mesmo para a gente observar a postura e naturalmente quando a gente olha para uma foto dessa, a gente julga. De repente eles nem estavam na segunda foto tendo nenhum tipo de discussão, mas o ser humano olha para uma foto dessa e acha que eles estão discutindo algo, né? Enfim. Trouxe mais uma foto que também leva o julgamento. Ninguém sabe o que aconteceu para Dilma Rousseff estar piscando para alguém, certamente ela está olhando para alguém, piscando, ou então na segunda foto ali preocupada. Ninguém sabe aqui ao certo. Porém, ao ver a foto, a gente julga, a gente imagina, como a gente fala na PNL, a gente alucina que sabe o que está acontecendo ali. Porque, na verdade, a expressão facial conta muita coisa. O que estamos comunicando no nosso dia a dia, afinal? Como é que está sendo o nosso dia a dia? Como que a gente tem se portado diante das pessoas? Como que a gente tem conversado com as pessoas? Sejam nossos superiores, sejam nossos colaboradores? Como que a gente tem chegado até essas pessoas? Na verdade, nós estamos sempre fazendo um tipo de julgamento. Quando a gente vai contratar uma pessoa ou a gente vai convidar a pessoa para uma festa, a gente está observando a postura da pessoa. Tem um cientista da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, chamado Nalini Ambari. Ele tem um experimento lá que ele mostra que uma pessoa que assiste um clipe de 30 segundos sem som, de uma conversa entre médico e paciente, é capaz de detectar, de dizer se aquele paciente, na conversa com o médico, se aquele paciente vai processar aquele médico. Então, isso é um experimento desse cientista Nalini Ambari. Ele mostra, através da comunicação não verbal do paciente, nesse clipe de 30 segundos, é capaz de dizer se aquele paciente vai processar ou não o médico. Outro cientista chamado Alex Todorov, de Princeton, nos Estados Unidos, ele tem um experimento que ele prova que 70% do Senado e do governo americano é formado pela aparência do candidato. Então ele já fez essa pesquisa e 70% das pessoas elas estão votando no Senado e no governo por conta da comunicação não verbal. E aí? Como é que está acontecendo isso no campo digital? Lá no campo digital, nós temos ali a comunicação não verbal também, os emojis. Essa comunicação dos emojis, ela já está sendo responsável pelo sucesso de algumas negociações, mas também pelos mal entendidos. De acordo com o emoji que a pessoa coloca, quem está do outro lado lá olhando, ele pode também ter o seu julgamento de que não está sendo querido, não foi, a receptividade não está legal, ou então fulano deu uma risadinha, ele achou que foi uma chacota. Então, nós estamos o tempo inteiro julgando. Por quê? O nosso pensamento, aquilo que a gente vê, gera em nós um pensamento de acordo com a postura que a pessoa, que o outro aí à nossa frente está. Somos influenciados o tempo todo pelo nosso pensamento. Se, ao observar uma determinada postura, gera em nós determinado pensamento, a gente precisa tomar conta dessa postura. Porque não, se gera em nós, gera no outro.
A minha conversa aqui não é nem para te assegurar que o outro não pense, não é isso. Eu quero dividir algo que eu tenho experimentado hoje nos meus processos de coaching, porque as pessoas elas trazem, né, para suas metas questões de equilíbrio, de se sentirem mais convincentes. E a gente vai trabalhar a postura da comunicação não verbal. Então, o que eu quero falar especificamente, que somos influenciados o tempo todo pelo nosso pensamento. Então, nós precisamos tomar conta, se nos preocupar com essa comunicação, né, de uma forma estratégica, para que a gente, além da gente passar para o outro aquilo que de fato nós queremos e precisamos passar, a gente também acreditar no que nós estamos vivendo, né? Mas vamos caminhar mais à frente que eu vou explicar melhor isso. Então, eu trouxe aqui do reino animal, eu trouxe aqui 3 imagens mostrando aí poder e domínio. Esses bichos, né, eles estão se ampliando aí, se abrindo como uma forma de se tornar maior, de ocupar mais espaço, de se abrir realmente. O macaco faz isso, essa cobra, ela para armar o bote, ela se abre para mostrar aí o poder dela, e a garça a mesma coisa. E aí eu queria te falar sobre uma cientista chamada Amy Cuddy. Ela é cientista de Harvard, nos Estados Unidos, e ela estuda há anos sobre preconceito e essa gestão competitiva. E, naturalmente, ela se interessou em estudar as expressões não verbais de poder e domínio. E aí a gente vai entendendo, ela que traz isso, dizendo que, da mesma forma que o animal ele se amplia aí para sentir o poder, com o ser humano não é diferente. Essas 2 posturas, por exemplo, elas fazem, tanto o Mick Jagger como a Oprah, eles estão aí se sentindo, eles estão abertos, estão se ampliando, porque estão se sentindo poderosos, né? É um momento, enfim, um momento aí que eles, não sei o que estava acontecendo, certamente o Mick Jagger ele tá no palco, né, cantando pra galera, a Oprah tá no programa dela, enfim, se abrindo, né, e mostrando aí uma confiança e um poder. Agora eu queria te falar dessa posição. Essa posição aqui é uma expressão muito antiga de poder e ela é universal. Na verdade, a gente chama essa posição de a postura do orgulho, né? Acabou de bater uma meta, chegou na reta final e a pessoa, o ser humano lá levanta os braços como tendo orgulho, né, daquilo que acabou de fazer. E o que é mais interessante é que os deficientes visuais, a gente prova, né, que essa postura aí ela é primitiva, porque os deficientes visuais, quando nas corridas, né, que eles participam, quando eles cruzam a linha de chegada, eles também comemoram dessa mesma forma, com essa postura aí de orgulho, de poder, né? Para poder comemorar aquele feito que acabou de acontecer. E eles são deficientes visuais e nunca ninguém ensinou que eles explodem de alegria nesse momento e que quando a gente explode de alegria, a gente levanta os braços. Então a gente precisa observar, essa é uma expressão primitiva e a gente precisa observar que faz parte da nossa comunicação não verbal. E aí? E quando nos sentimos sem poder? Estou falando ali de poder, de se abrir, de se sentir poderoso, grande, convincente. E quando a gente se sente sem esse poder? Quando a gente não se sente poderoso, quando a gente não se sente convincente, a postura também está dizendo alguma coisa. Lá no reino animal, da mesma forma que o bicho lá, que o primata, ele se recolhe, ele se fecha, nós também acontece da mesma forma.
quando a gente está preocupado, mão na cabeça, e a gente se recolhe e segura o queixo. Essa é uma comunicação não verbal desse momento, do não se sentir, o que eu diria assim, do baixo poder. E aí, eu separei essa foto que é muito interessante, que é quando o alto poder e o baixo poder se encontram. Quando usamos o alto poder, ele se encontra ali com o baixo poder, a tendência é que quem usou o alto poder, aquele que chegou ao lado, ele vai se complementar, mas de forma a se diminuir. Nesse caso, o nosso neurônio espelho, o meta-espelho, ele não está ativo aí, porque ao perceber uma pessoa com essa postura de alto poder, o outro ele tende a se complementar aí na linguagem, se colocando abaixo. É impressionante isso, né? É interessante isso. A expressão não verbal comanda o que outros pensam e sentem sobre nós. E agora? Eu preciso ficar preocupado com isso? Não é isso que me trouxe aqui para falar desse assunto. Não é para que a gente se preocupe com o que o outro pense de nós. Na verdade, o que eu quero me ater nisso aqui, que quando nos sentimos poderosos, nos expressaremos como poderosos. E quando nos expressarmos como poderosos, da mesma forma, nos sentiremos poderosos. É esse ponto que eu quero pegar. Não quero me preocupar com o que o outro está vendo. Eu quero primeiro entender como que eu estou sentindo e daí me comportando. Porque se eu não estiver contente com o meu comportamento, eu tenho a possibilidade de me comportar de uma forma diferente e gerar um novo pensamento em mim. Então, eu vou repetir essa frase. Quando nos sentimos poderosos, nos expressaremos como poderosos. Porque está dentro, de dentro para fora. Eu me senti poderosa, eu vou me expressar como poderosa. E aí, da mesma forma, quando nos expressarmos como poderosos, da mesma forma nos sentiremos poderosos. Então, eu costumo dizer que a mente comanda o corpo do jeito que o corpo comanda a mente. O ser humano é sistêmico. Então, existe essa simbiose aqui, de mente e de corpo. E é nesse ponto aí, talvez seja o mais importante desse momento aqui de palestra aqui nosso, é sobre essa informação. O que eu vou fazer com essa informação a partir de agora? E aí é que eu estou colocando, a nossa mente muda o nosso corpo. Ou seja, também o nosso corpo muda a nossa mente. O que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que bons pensamentos, que boas emoções, ela muda a nossa estrutura, a gente acordou bem, acordou feliz, o nosso corpo já vai estar mais erguido. Da mesma forma que isso acontece, se eu não estiver bem, se eu não estiver feliz, se eu não estiver me sentindo convincente, me sentindo poderosa, me sentindo vitoriosa, convicta daquilo que eu estou indo fazer, eu posso sim mudar no meu corpo primeiro, de forma estratégica. Eu mudo no meu corpo aqui a postura, e a partir do momento que eu mudo no meu corpo, eu vou refletir isso aqui na minha mente. Nossos hormônios são a prova disso. Aí aqui eu vou falar para você sobre também o experimento da Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela tem um experimento lá feito em Harvard, que ela prova que com apenas 2 minutos a gente consegue mexer nesse pico dos nossos hormônios. Por exemplo, ela pegou um número de pessoas,
colheu a saliva da pessoa e testou lá, fez lá o teste de qual era o nível de testosterona e nível de cortisol. Ok, guardou essa informação. Aí ela volta e pede para essas mesmas pessoas, algumas fazerem uma postura de baixo poder, que é aquele fechar-se, né, entristecer-se. Mas ela também pede outras pessoas que fiquem numa postura do alto poder. Depois de 2 minutos, apenas 2 minutos, ela vai e colhe de novo a saliva desse cidadão. E o que acontece? As taxas de hormônio, elas se mexem. Então, a pessoa que ficou lá naquela postura do alto poder, ela sobe a taxa dela de testosterona e cai a taxa dela de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ao contrário, a outra pessoa que ficou na postura recolhida, triste, fechada, ela desce a taxa dela de testosterona e sobe a taxa dela de cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso acontece em apenas 2 minutos. Então é isso que eu queria chamar essa atenção. E aqui nós vamos dizendo o seguinte, que pessoas poderosas, e quando eu falo pessoas poderosas, eu estou falando de gente mais assertiva, mais confiante, mais otimista, que acreditam que vão ganhar, que correm mais riscos, elas têm testosterona mais alta e cortisol mais baixo. Então, se a gente não está vivendo um momento de se sentir mais assertivo, mais confiante, mais otimista e não estamos acreditando aqui que vamos ganhar, nós não estamos nos sentindo pessoas poderosas. O que nós precisamos? O que nós podemos fazer? É uma possibilidade. Melhorar subir esse testosterona e baixar o cortisol. Como que a gente faz isso, Karine? Como que eu vou fazer isso? Nosso cérebro, ele é uma farmácia, ele é eletroquímico, ele tem tudo que a gente precisa, todo o recurso que a gente precisa, ele já está guardadinho aqui. E aí, vou te falar daqui a pouquinho, deixa eu só ler essa frase aqui. Uma pessoa poderosa toma iniciativa e reage muito bem ao estresse. Muito interessante isso. Por quê? Se o testosterona dela tá alto, é o hormônio do domínio, da ação. Se o testosterona está alto, naturalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele já vai estar mais baixo. Então, certamente, alguém poderoso, alguém confiante, ele toma iniciativa, ele age e reage bem ao estresse. Ou seja, tem um bom senso de humor. Deixa eu seguir aqui. Aqui eu trouxe de novo aqui a informação aqui do reino animal, porque isso acontece também lá com os macacos. Por exemplo, o macho alfa lá dos macacos, por algum motivo ele precisa ser substituído, o outro que entra no lugar dele, ele muda de função, né? Ele vem ser o macho alfa, e em poucos dias ele tá com o testosterona dele mais alto e o cortisol dele mais baixo. Ou seja, o fato dele ter mudado de posição dentro lá da selva, ele era apenas um componente, né, daquele espaço, mas ele virou macho alfa, ele passou a se comportar como macho alfa. Talvez ele não estava designado ali para ser o macho alfa, mas ele foi para lá e tomou o lugar de macho alfa. O corpo informou para a mente que ele era o macho alfa. E aí o que acontece? A testosterona dele subiu e o cortisol baixou. Fantástico isso. E aí eu trago essas duas posições, que é uma posição que a Amy Code chama de posição de poder, que é a Mulher Maravilha e o Superman. É o fato aí de colocar a mão na cintura e ficar com o queixo levemente erguido, mãozinha na cintura e conta aí, 2 minutos, contado no relógio. Esse é o tempo que a gente vai sendo liberada aqui para nossa corrente sanguínea, a testosterona, e vai baixar
o nosso cortisol. Vamos fazer essa experiência no dia a dia, que isso vai gerar em nós essa postura de poder. E isso da comunicação não verbal vai ser imprescindível para a nossa comunicação do dia a dia. E assim, independente do que os outros vão pensar de nós, é o que nós estaremos pensando e acreditando sobre nós. Então eu separei aqui, por exemplo, a posição da Mulher Maravilha, né, que é essa aí. Aí tá dizendo, eu deixei aqui nesse slide, que é dessa, segundo experimento, que é da Amy Cuddy, que foi realizado lá na Universidade de Harvard, ficar 2 minutos em qualquer uma dessas posturas, que eu vou te mostrar as outras ali, faz a pessoa se sentir poderosa, aumentando a produção de testosterona e baixando o nível de cortisol, o hormônio ligado ao estresse. Eu trouxe essa figura de uma matéria que saiu na Folha, exatamente sobre a Amy Cuddy, que eu citei aqui na palestra. Então, a Mulher Maravilha, e aí, Mulher Maravilha para as mulheres, mas eu vou chamar de super-homem para os homens, é de pé, pernas esticadas, mão na cintura, posição que abre aqui o peito, deixa a pessoa na extensão máxima de sua altura, como se a gente se levantasse o corpo assim todo para poder experimentar de 2 minutinhos, liberando testosterona e baixando o nosso cortisol. A outra postura interessante aqui é a postura... eu coloquei fora da ordem, mas não tem problema não. Essa aqui é a postura do chefão. Sentado com os pés em cima da mesa, mãos atrás da nuca, a posição dos braços expande, a caixa torácica e os membros inferiores se alongam. Então aqui é a postura de poder, é o chefe, quem coloca o pé na mesa, gente, é o chefe. E aqui eu quero dizer para vocês, eu quero fazer um relato para vocês sobre essa postura. Eu tenho, no ano de 2015, a minha irmã passou por uma cirurgia de um meningioma na cabeça. Antes da cirurgia, ela sentia muita dor, e teve momentos que aquele batalhão de remédio que ela estava tomando não era suficiente para sanar aquela dor toda que ela sentia. E quando a família já não tinha mais aonde recorrer, eu e meu marido, que somos Master em PNL, somos coaches, a gente teve um momento de lucidez, né, no meio daquela problemática toda, e a gente lembrou disso. E aí a gente falou o seguinte, peraí, se a nossa postura, se nosso corpo manda na mente, nossa mente manda no corpo, vamos fazer um teste? Ela estava sentindo muita dor, e quem tá com muita dor tá recolhido, tá fechado, tá com a mão na cabeça, e ela vivia muito assim, e a gente colocou ela nessa postura. E só para ajudar um pouquinho, porque ela ainda estava sentindo muita dor, nós colocamos na boca assim uma caneta para deixar a face dela, os músculos da face, como se ela estivesse sorrindo. E pasmem, 2 minutos após a posição, ela não estava sentindo dor. Então, a única coisa que eu sei dizer para vocês é que ela, na postura dela, não condizia com a dor que ela estava sentindo. Então, no mínimo que aconteceu foi uma confusão cerebral ali, porque um corpo que está sentindo muita dor não senta dessa forma aqui. E aí, nesse momento, a gente descobriu isso, né? Se lembrou, trouxe para a ação, né? Trouxe para o dia a dia algo que até então pra gente tava sendo teórico, né? E a gente podia experimentar muito mais do que nós. Ela que foi beneficiada com isso, porque foi assim que ela driblou as crises absurdas de dores que ela tinha. Foi mudando aqui a posição, e aí ela acordava de manhã, ela fazia a posição lá de poder, ela respirava, colocava o queixo mais erguido, daí a pouco ia deitar na cama com essa posição aí. Então ela driblou até a data da cirurgia dela, ela conseguiu driblar aquela dor maluca que ela estava sentindo. E só para terminar, ela fez cirurgia, tá tudo bem, graças a Deus. A outra postura aqui, ó, é a postura de superstar, que é aquela postura que a gente mostrou lá
do Mick Jagger, né? Superstar, assim, tá aberto, tá podendo, tá vitorioso, tá, né, tá dominando, né? Que são essas pernas e os braços esticados, o corpo todo se expande pro alto e pros lados. Lembra lá da garça? Lembra da cobra? Lembra do macaco? É isso, é primitivo isso. Mais um aqui, que é essa postura aqui de invasor, de pé, mãos apoiadas numa mesa e tronco inclinado para frente, o tronco se alonga e a pessoa avança sobre o espaço. Então isso acontece muito quando alguém está numa negociação difícil, né, que o outro lado se impõe. E eu não estou falando para chamar ninguém para briga, não, mas é uma postura aí que gera poder. E a última postura aqui, que na minha ordem aqui ela era a terceira, mas eu deixei ela por último, essa do macho, né? Sentado com o braço sobre o assento da cadeira ao lado, joelhos afastados, pernas abertas. Essa posição, o espaço ocupa o dobro aí, né, do corpo, ou seja, é o macho alfa, né? Tá podendo, tá dominando. E é isso que eu tinha para dizer. E aí, assim, pra gente já caminhando para o final, eu trouxe essa matriz de crença. Eu gosto sempre muito de falar isso, que a gente falou aqui de comunicação não verbal, mas toda comunicação, e principalmente a não verbal, porque 70% da nossa comunicação não verbal, toda comunicação, ela gera em nós um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. E todo sentimento, ele estabelece uma crença. Então, assim, isso funciona para nós e isso funciona para o outro. A forma que eu comunico com o outro, ele gera no outro um pensamento. Aquele pensamento que ele teve, ele gera um sentimento. Aquele sentimento que teve gera uma crença. E essa crença pode ser boa ou ruim. Então, o que eu chamo aqui para a gente ir fechando aqui essa palestra é para que a gente tome conta da nossa comunicação. Por isso que eu falei lá no começo que a comunicação ela tem um poder. E se a gente tomar conta disso, é estratégico, porque a comunicação ela vai gerar um pensamento, esse pensamento ele vai gerar um sentimento e esse sentimento vai gerar uma crença. Então, se eu tomo conta da minha comunicação, eu vou gerar uma boa crença sobre mim. E os outros também podem gerar sobre mim essa boa crença. Porque eu estou preocupada com a comunicação. Eu quero me preocupar com essa comunicação não verbal. O que eu preciso fazer? Eu preciso observar a minha postura. Primeira coisa que eu falei no início da palestra, lá atrás, como você está sentado? Como que você se portou aqui durante esse momentinho que a gente está conversando? De que forma? Perna cruzada, braço cruzado? Tá atento? Tá interessante? Não tá? A comunicação não verbal, ela vai gerar um pensamento. E aí esse pensamento gera um sentimento, o sentimento vai gerar uma crença. Se for relacionado aqui à palestra, você está atento, a comunicação gerou um pensamento, você está atento. O pensamento é de que isso me interessa, me gera um sentimento. Ai, que delícia saber disso, gostei de saber, isso me gerou uma crença. Ou seja, se eu tomar conta da minha comunicação, eu vou melhorar enquanto pessoa. Isso é a crença. Agora, deixa eu pegar o mesmo exemplo. Se isso que eu estou colocando aqui não interessa, essa comunicação, não dei crédito, não estou prestando atenção, estou andando, fazendo outra coisa, está me gerando um pensamento. Sabe qual é o pensamento? Isso não é importante. E aí qual o sentimento que esse pensamento gera? Pra quê? Não tem nada bom, assim, não me trouxe uma curiosidade. E aí gera uma crença. Isso é bobeira, isso é bobagem. Pra que eu preciso ficar prestando atenção nessa história de comunicação não verbal? Então o meu intuito nesse momento aqui dessa palestra é que a partir de hoje, todos os dias, eu e você, a gente se preocupe com a nossa comunicação,
principalmente com a comunicação não verbal, porque toda comunicação, ela gera um pensamento, que gera um sentimento e que estabelece uma crença. A partir do momento que eu tenho informações preciosas aqui hoje, eu tenho como, se eu não estiver bem, se eu não estiver me sentindo confiante, eu posso treinar até que o meu corpo responda de verdade aquilo que a minha mente está propondo treinar. Se eu não estou me sentindo, estou indo para uma reunião, estou indo para uma palestra, estou indo para um encontro, estou indo para um desafio, não estou me sentindo confiante, estou com medo, estou achando que não é para mim, eu entro lá no meu banheiro, fecho a porta e vou fazer lá, a postura da Mulher Maravilha e o super-homem para quem é homem, e vou esperar fazer com que a minha testosterona aumente, o meu cortisol baixe. Isso é uma estratégia. A partir do momento que eu estou lá nessa posição de poder, minha mente entendeu, meu corpo está lá, está treinando, que eu estou na posição de poder. Minha mente entendeu, uau, sou vitoriosa, sou poderosa, isso me gera confiança, porque o fato de subir a testosterona me gera confiança, o fato de baixar o meu cortisol, isso vai me gerar confiança, porque eu baixo o meu estresse, eu baixo o estresse que geralmente é gerado pelo medo, pela ansiedade. Então essa matriz de crença, para mim, ela é uma ferramenta rica. Eu me lembrar todos os dias dela, e quando me lembro, se eu me lembro todos os dias, eu melhoro minha comunicação. Se eu melhoro minha comunicação, eu melhoro meu pensamento. Se eu melhoro meu pensamento, eu melhoro meu sentimento, e aí eu vou estabelecendo boas crenças relacionadas a mim, e naturalmente os outros vão me enxergando assim. Então, aqui o que eu queria trazer, que são pequenos ajustes que vão trazer para nossas vidas grandes mudanças. É o poder da comunicação estratégica. É tomando conta da comunicação nossa de cada dia. E é isso, assim. Eu finalizo aqui dizendo que a gente pode disseminar isso, a gente pode ensinar outras pessoas. Esse aqui é um congresso de coaching educacional e de carreira. Nós vamos falar com várias lideranças. Então a gente pode ensinar isso para os nossos liderados, para os nossos coaches, para as pessoas que nos observam, que é possível, com pequenos ajustes, fazer grandes mudanças, a começar da comunicação. Então vamos contribuir para que todos se sintam verdadeiramente vitoriosos, confiantes. Essa é a minha contribuição para esse congresso. Eu queria terminar aqui só te convidando a conhecer um pouco do meu trabalho, que está lá no site famíliasdealtaperformance.com.br. Aí tem o Facebook, tem o YouTube, e eu quero deixar para você um presente, que é esse e-book. Esse e-book é um teste que lá no Famílias de Alta Performance a gente disponibiliza, chamado Transforme Sua História, que avalie a sua performance e mude a sua vida. Então eu volto a dizer, pequenos ajustes, grandes mudanças. É isso aí, foi um prazer estar aqui, foi um prazer ter aqui você ouvindo esse tempo que eu dispus aqui para trazer um pouco dessa reflexão que tem mudado muito a minha vida e muito mais a vida que é ao meu entorno, das pessoas onde eu alcanço, que eu ensino e eu percebo o quanto tem sido poderoso para elas essa história. E até mais, foi um prazer.